Fazendo mais um vídeo aqui em parceria com o Thiago. Isso aí. Vamos falar hoje sobre um tema que ele domina, é um tema que ele sabe tudo. Também um tema que as pessoas se interessam, né? Estudam. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que gerou a Tropicália, um pouco sobre a Tropicália também. Claro que não dá pra gente esmiuçar com detalhes e subdetalhes, porque senão a gente pode fazer uma novela. Mas vamos tentar aqui, nesse tempo que a gente tem aqui no YouTube, para poder contar um pouquinho mais, um pouco do que a gente sabe, um pouco do que o Thiago está estudando, um pouco do que eu gosto de ouvir, enfim, dar alguns exemplos aqui de discos que influenciaram, que são responsáveis pelo que se tornou a Tropicália. E o que se tornou a música popular brasileira hoje, né? Hoje, porque sem esses artistas que a gente vai falar aqui, não existiria nada. Exatamente. Em todos os ritmos, em todas as vertentes, não existiria nada sem esse cara aqui, sem esse disco, né? Esse é o cara, né? João Gilberto, primeiro disco, o disco que inaugurou a Bossa Nova, né? O disco Chega de Saudade. Lembrando que a Bossa Nova ela chega pedaço ali 58, 59, e você acaba tendo um movimento onde você tem uma conexão muito forte entre o samba carioca, com o jazz, um pouco de música impressionista, né? Aquela coisa lá do Tom Jobim, mas basicamente uma mistura de samba com o jazz. Então você modifica a forma de cantar, você modifica a forma de tocar, a própria instrumentação, né? O samba ele é muito percussivo, e a bossa nova ela acaba passando todo aquele peso da percussão para o violão. A forma de cantar ela é mais contida, então isso é meio que um marco na modernização, né? Eles entendem dessa forma, né? Como um ponto de modernização na música popular brasileira. Você pode dar um exemplo, uma música que era de uma determinada forma antes dessa modernização, e o exemplo do que se tornou moderno com a Bossa Nova? O próprio João Gilberto, ele ele mesmo se caracteriza como um intérprete, né? Ele não é um compositor muito Ele compôs muito pouca coisa, né? Pouca coisa, né? Mas, por exemplo, nesse disco, acho que o exemplo mais clássico é a música Rosa Morena. Sim. Que é uma música do Caymmi. E se você ouvir a gravação do Caymmi, você percebe que o Caymmi ele tem uma impostação muito mais forte, ele tem aqueles maneirismos, né? Um pouco de vibrato, a voz é muito pesada, o violão é muito cortante, né? E quando você ouve a versão do João Gilberto, você vê que o vocal ele é mais contido, ele é um vocal que é cantado, mas ao mesmo tempo ele é falado, o violão já está com a batida, né? Que é a batida da Bossa Nova, que traz a interpretação diferenciada desses caras. E você vê claramente, até o instrumental não é tão pesado. Na versão do Caymmi você tem metais, sabe? Você tem um arranjo de orquestra que é um pouco mais pesado. E na do João Gilberto, a música começa com assovio, é uma música muito mais leve. Então é uma forma de você... eu não vou dizer sofisticar, porque é como se você estivesse tratando qualitativamente, como se a do Caymmi fosse ruim e a dele fosse boa. Mas, o que não é o caso. Exatamente, mas é uma mudança muito drástica na sonoridade, na maneira de você tratar a canção. As músicas nesse disco são muito curtas, né? Ele não repete estrofes. Então você vê que as músicas são tiros, assim. O cara faz a introdução curta, canta a estrofe, refrão, uma outra estrofe, refrão, acabou. E nunca tem uma repetição, né? Pois é, ele não repete, sabe? Então por isso que as músicas são muito curtas, então fica bem explícito. Se pra gente hoje, imagina na época, para as pessoas como é que devia ser. O pessoal que estava acostumado com o Caymmi e ouvir essa versão do João Gilberto. Então assim, foi realmente um marco, apesar de terem questões referentes a quais são os limites do sucesso da Bossa Nova. Será que ela fez sucesso no Brasil inteiro? Tem alguns que dizem que não, que ela ficou muito restrita ao Rio de Janeiro, tanto que o João Gilberto, quando ele vai fazer alguns shows em São Paulo, a galera meio que não dá muita ideia, corre até uma questão dele ter sido vaiado, mas vaia de bêbado não vale, né? Pois é, ele mesmo já disse isso. E a ideia é que o disco realmente mudou
se não o público que consumia também outros tipos de música, se você pensar no Nordeste, na região norte brasileira, as pessoas não consomem bossa nova. Mas se você pensar no Rio de Janeiro, que é o centro, que é o eixo cultural do Brasil naquela época, você percebe. Estamos falando de 1959, né, 60 anos atrás. Exatamente. Então, assim, o Rio de Janeiro tinha muita força, tinha muita. Ditava meio que as regras do mercado, que mais ainda tarde. Era a capital. Que a gente vai chamar mais tarde de música popular brasileira. Para finalizar sobre o disco aqui do João, Chega de Saudade, explica para o pessoal qual é a grande revolução da batida de violão dele. Uma das questões é que o João Gilberto ele vai sintetizar o fraseado do tamborim. Uhum. Alguns estudiosos vão falar que na realidade ele tá fazendo o fraseado de instrumentos específicos do samba. De percussão, né? De percussão. Uhum. Mas basicamente ele vai pegar o fraseado do tamborim e do surdo e vai juntar na mão direita dele. Sim. Então com o polegar, ele faz no polegar sempre o surdo de primeira, e o fraseado do tamborim, que é aquela frase, né? Aquele... Ele joga isso para os outros dedos. E pra gente hoje é tão comum que a gente meio que subestima o impacto que essa batida teve para as pessoas na época. Tanto que todo mundo dizia que tentava tocar junto e não conseguia, sabe? E essa batida, juntando a maneira dele de cantar, e aí junta também, aí a gente também não pode cair no erro de dizer que tudo foi feito por ele. Se você pega as músicas do Tom Jobim, as letras do Jobim, do Vinícius e do Newton Mendonça, junta isso tudo num pacote, o avanço da tecnologia da época, uma das primeiras gravações onde você aponta o microfone para os instrumentos é nesse disco. Então, assim, foi uma mudança muito drástica, assim. E aí, obviamente, que isso vai marcar, sabe? E a partir daí, uma série de outros artistas vão surgir seguindo o caminho. Sabe? A gente pode dizer que um artista que fez uma conexão da bossa nova com um lado, uma coisa mais popular, vamos dizer assim, uma coisa mais pop, pode ser esse sujeito aqui? A gente pode até falar do Jorge Ben conectando, por exemplo, a Elis Regina e aquela galera que ficou conhecida como o pessoal do Beco das Garrafas, né? Sim. Então é engraçado que, por exemplo, a Elis, o Edu Lobo, o Carlos Lira, essa galera que vem pós João Gilberto, uma galera vem pro complexo, sabe, Elis Regina cantando, sabe, usando uma potência de voz que é bem diferente do João Gilberto, mas ao mesmo tempo bebendo nas fontes dele, e aí vem o Jorge Benjor, né? Mas que é rústico, sim, que as letras são simples demais e uma outra batida de violão. Mas também a gente não pode deixar de lembrar que a Elis Regina gravou 2 discos de rock, né? Pois é. 2 discos de rock antes de tudo, né? Antes dela fazer o sucesso, antes da Jovem Guarda, antes de tudo, ela gravou 2 discos. Um deles, inclusive, com um grande título de Viva a Brotolândia. Olha, né? Isso, mas já era a época da Jovem Guarda? Era antes, Olha eu acho que ela estava ali junto com Celi Campelo, junto com Calbi, sim, a galera que estava engatinhando ali com o rock, né? E Jorge Ben também, um cara que flertou com todas essas faces aí, né? Flertou com o samba, com o rock, né? O Jorge Ben seria o inventor do que as pessoas chamam de samba rock, né? E é um caminho bem oposto, né, do que essa bossa nova mais sofisticada tinha. As letras são meio nonsense, né? Uma coisa meio... Sempre sabe, o instrumental é mais carregado, aquela batida de violão que acaba deixando o arranjo pesado, mas ao mesmo tempo a temática é leve, o cara tem aquela ginga, o cara... sabe, do morro, né? Pois é, mas ao mesmo tempo bebe nas fontes da bossa nova de maneiras específicas, e eu acho que isso uma faceta muito forte da música brasileira desse período, década de 60, que é justamente você tá absorvendo coisas, ao mesmo tempo você tá descartando, aceitando algumas, rejeitando outras, ao mesmo tempo bossa nova, mas ao mesmo tempo não é bossa nova, sabe? Você pode dar um exemplo de alguma coisa que você acha que ele descartou e aceitou?
Uma coisa que ele descartou e uma coisa que ele aceitou? Aquelas letras mais carregadas do samba canção, que a própria bossa nova meio que colocou de lado. Ele segue um pouco essa temática da bossa nova, do banquinho, do violão, mas ele dá um passo à frente. Concordo. Assim, ele não fica falando de sol, de barquinho, ele vai um pouco além, pensando em elementos mais simples, sabe? Eu não sei se é dessa época, mas ele tem uma música falando da gravata, né? Do homem da gravata. O homem da gravata florida, assim, é depois. Nunca que a bossa nova ia tratar de um assunto desse tipo, mas pensando no que ele rejeita, é um pouco dessa sofisticação harmônica que a bossa nova tem. O Tom Jobim, aquela galera, tinha aquela coisa dos acordes rebuscados, de uns caminhos harmônicos que eram muito surpreendentes e que não eram utilizados na música popular brasileira, mas em ambientes muito específicos. Se você pensa no arranjo do Pixinguinha, você já tinha harmonias que a bossa nova vai usar, mas não tão densas quanto o Tom Jobim vai fazer daí em diante. E ele quebra isso tudo, sabe? São harmonias muito simples, pelo menos a maior parte, e junta essa harmonia com uma batida, sabe, muito vibrante, essas letras meio, sabe, que tu ficava assim, caraca, velho, o que esse cara tá dizendo, assim, eu não consigo entender, fica meio, você não sabe se é uma piada, você não sabe se é uma, enfim, acaba que você tem esses espectros, né, na música popular brasileira. De um lado, você tem a parte sofisticada, que, sei lá, você pensa na Elis Regina e o Tom Jobim, que são dois representantes dessa bossa nova mais, sabe, harmonicamente fundamentada, mais densa, as melodias são mais trabalhadas de maneira mais, sabe, sofisticada, tá? Mas é um trabalho mais denso. E aí você vê o Jorge Ben indo por um outro lado, sabe? Esse disco aqui tem uma das grandes baterias da música brasileira, né? Fala um pouquinho pra gente. Que é o da Águas de Março, né? Que é o Paulo Braga. E é isso, assim, porque... E a gente pode conectar até essa coisa da bateria com o pessoal do Beco das Garrafas. É uma galera que os bateristas tocam muito bem, os pianistas tocam muito bem, os baixistas tocam muito bem. E, só que assim, esse muito bem pensando numa concepção jazzística. O Brasil tem a música instrumental sofisticada pra caramba, que é, por exemplo, o choro, que é uma música muito virtuosística. Mas você vê que essa tradição está sendo levada mais à frente por causa dessa galera. E aí você vê o Jorge Ben levando para um outro ponto, um foco maior na canção, na coisa do swing, do molejo e tal. Enfim, parece que a música brasileira nesse momento está numa esquina onde várias possibilidades aparecem e alguns grupos, ora estão aqui, depois vêm para lá, ora vêm para lá e tal. Ou seja, a gente está num momento de indecisão. Tanto que quem vem para acabar com isso tudo, para arrebentar,